Olá a todos. Você sabe qual é o tamanho de uma estrela de nêutrons? E o que isso tem a ver com a densidade do núcleo no átomo? Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, e vamos discutir sobre esses temas agora. Bom, já discutimos sobre a existência do núcleo, sobre a descoberta do próton e do nêutron. Discutimos qual é o tamanho do núcleo, qual é o raio do núcleo, como medimos o raio do núcleo e também como medimos a massa atômica e, a partir dessa massa atômica, como encontrar a massa do núcleo, a massa nuclear. Todos os métodos para medir os raios nucleares nos mostraram que o raio é proporcional à raiz cúbica de A, raiz cúbica do número de massa. Isso foi obtido pelo método do espalhamento, realizado por Rutherford e outros, pelo método do decaimento beta e também pela atenuação do feixe de nêutrons. Com relação à massa do núcleo, nós vimos que ela é proporcional ao número de massa. Ela é proporcional a A. Né? A massa é proporcional ao número de massa, naturalmente. E vimos como medir a massa do núcleo a partir da massa do átomo, pelo método de espectroscopia de massa e pelo método do balanço, do equilíbrio energético de reações nucleares. Muito bem, então se a massa é proporcional a A e o raio é proporcional à raiz cúbica de A, como é a relação do volume com o número de massa? O volume ele é proporcional ao cubo do raio, né? Ele é proporcional ao raio ao cubo. Se o raio é proporcional à raiz cúbica de A, então o volume será proporcional ao número de massa A. Né? Será proporcional ao cubo da raiz cúbica de A, que é o mesmo que A. Então veja, você tem que a massa é proporcional ao número de massa e o volume também. Ou seja, à medida que vamos analisando núcleos de A maior, a massa aumenta, naturalmente. O raio também aumenta, porém ele aumenta com a raiz cúbica de A. E o volume também aumenta. Agora, como fica a densidade de massa? E aqui é importante especificarmos que estamos lidando com essa densidade, porque também podemos investigar a densidade de carga dos núcleos. A densidade de massa, ela é a massa pelo volume. E como a massa é proporcional a A e o volume também é proporcional a A, a densidade será proporcional à razão de A com A, que é uma constante, naturalmente. E o que isso implica? Isso implica que o valor da densidade de massa é aproximadamente o mesmo para todos os núcleos. A densidade não muda quando você vai para núcleos com A maiores, né, com um número de massa maior. A densidade é uma constante. Agora, como determinar essa densidade de massa nuclear? Vamos analisar essa razão. A razão entre a densidade do núcleo pela densidade de um sólido contendo átomos daquele núcleo. Então eu estou analisando a relação entre a densidade do núcleo pela densidade de um sólido que tem átomos contendo aquele mesmo núcleo. Bom, a densidade do núcleo ela é inversamente proporcional ao volume. Então por isso eu já coloco aqui o menos 1. Né? Então a densidade do núcleo será proporcional ao volume do núcleo. Claro, ela também é proporcional à massa do núcleo, mas aqui a densidade de um sólido também vai ser proporcional à massa daquele sólido dividido pelo volume. Então por isso eu coloco aqui o volume do átomo e as massas, aqui eu estou colocando uma relação de proporcionalidade. Então as massas, tanto aqui do núcleo quanto a massa do sólido, elas se cancelam, claro, vai ter um parâmetro, vai ter um fator multiplicativo. Como eu estou analisando a proporcionalidade, eu posso sumir com esse parâmetro, né? com essa constante de proporcionalidade. E a massa
do sólido vai ser uma função da massa do núcleo multiplicada pelo número de Avogadro, né, que é uma constante. Então, por isso, nós podemos escrever a relação das densidades pela relação do volume do núcleo com o volume, agora não do sólido, mas do átomo. E o volume do núcleo é proporcional ao raio do núcleo ao cubo, né, como já discutimos no slide anterior. E o volume do átomo é proporcional ao raio do átomo ao cubo. E essa razão, raio do núcleo pelo raio do átomo, nós conhecemos. O raio do núcleo é 5 ordens de grandeza menor do que o raio do átomo, né? Então essa relação me dá um parâmetro, um fator de 10 a menos 5. Esse parênteses é, portanto, 10 a menos 5. Elevado ao cubo te dá um fator 10 a menos 15. Como eu tenho menos 1, eu tenho um recíproco desse valor, né? Então isso vai ser 10 elevado a 15. Ou seja, a densidade do núcleo pela densidade de um sólido é 10 a 15. Agora veja, a densidade da matéria sólida usual, né, é da ordem de 10 a terceira quilograma por metro cúbico, né? Ou seja, 1000 quilogramas por metro cúbico. Pensa num metro cúbico, né? Um metro quadrado de área e altura de 1 metro, ou seja, você tem um volume de 1 metro cúbico. Você consegue colocar ali 1000 quilogramas. Né? Essa é uma densidade da matéria sólida do mundo macroscópico que estamos habituados. A densidade de um núcleo, ela vai ser 10 elevado a 15 multiplicada pela densidade de um sólido, que é dessa ordem. Ou seja, a densidade de um núcleo será da ordem de 10 elevado a 18 do quilograma dividido por metro cúbico. Ou seja, se em 1 metro cúbico eu consigo colocar 1000 quilogramas de matéria sólida, em termos de núcleo seria possível colocar 10 a 18 quilogramas. 15 ordens de grandeza a mais. Isso implica, né, que as densidades dos núcleos são aproximadamente 15 ordens de grandeza superiores às densidades usuais do mundo macroscópico. E você conclui, portanto, que os núcleos devem ter propriedades muito diferentes dos objetos macroscópicos que lidamos. Né? Os objetos macroscópicos que lidamos no dia a dia têm essa densidade. E a gente está discutindo agora um domínio de um objeto, algo que está no domínio de densidades de 10 a 18 kg por metro cúbico. Muito bem, mas o que isso tem a ver com o tamanho de uma estrela de nêutrons, como apontamos no início desse vídeo? Veja, a densidade de um núcleo é dessa ordem, mas o valor numérico da densidade do núcleo, levando todos os fatores em consideração, o valor numérico dessa densidade é 10 a 17 kg por metro cúbico. Vamos usar esse valor e não 10 a 18. Em um tipo de supernova, as camadas externas da estrela são ejetadas, deixando um caroço constituído exclusivamente de nêutrons. Os neutrinos têm um papel fundamental nesse processo e o que resta do processo de emissão de uma quantidade gigantesca de neutrinos é um caroço constituído de nêutrons. E a densidade desse caroço, desse resíduo, que é conhecido como estrela de nêutrons, a densidade desse resíduo é aproximadamente igual à dos núcleos atômicos. Então essa é a relação do que estávamos discutindo a respeito da densidade do núcleo com a densidade desse resíduo que é a estrela de nêutrons. A densidade é aproximadamente igual. E a pergunta é, qual é o raio, Qual é o tamanho, mais especificamente, qual é o raio de uma estrela de nêutrons cuja massa é igual à do Sol, a massa do Sol, que é 1,99, 10 a 30 quilogramas. Muito bem, a densidade é massa, a densidade ρ é massa pelo volume.
E aí eu posso escrever o volume como sendo a massa dividido pela densidade ρ. E o volume é 4, o volume de uma esfera, né, vamos considerar essa estrela de nêutrons como esférica, então podemos escrever o volume como 4/3 de πr ao cubo. E eu vou relacionar então esses dois lados, né, da equação. E o raio vai ser, passa esse fator para o outro lado, eu vou ter 3 sobre 4π multiplicando a massa dividido por ρ na raiz cúbica. Né? Isso vai te dar o raio. Aqui, se você analisar, bom, tem 3 sobre 4π, você ainda tem o 2 aqui desse parâmetro que multiplica a massa do Sol, né, vezes 10 a 30, mas desprezando esses fatores e considerando então 10 elevado a 30 quilogramas, né, dividido pela uma densidade de 10 a 17 kg por metro cúbico, né, você vai ficar com 10 a 30 por 10 a 17, vai te dar um 10 a 13. O quilograma corta com quilograma, você vai ter um metro cúbico no numerador, e aí calculando a raiz cúbica disso, você vai ter um 13 dividido por 3, que se fosse 12 por 3 seria 4. Né? Então vai te resultar em algo maior do que 10 elevado a 4. Né? E isso vai ser em metro, porque metro cúbico na raiz cúbica vai te dar metro. Ou seja, vai ser 10.000 metros ou 10 quilômetros dessa ordem. Né? Mas levando em conta todos os fatores, você chega no valor mais exato de quase 17 quilômetros. 17 quilômetros apenas de raio de uma estrela de nêutrons. Né? Uma distância que é possível percorrer uma distância facilmente dessa a pé em um dia. Né? Ou seja, não é muito grande uma estrela de nêutrons. Só para ter em perspectiva, o raio médio do Sol é de praticamente 7, 10 a quinta quilômetros, ou seja, 700.000 quilômetros. Aqui você tem praticamente 5 ordens de grandeza, né, de comparação entre o raio de uma estrela de nêutrons e o raio médio do Sol. É praticamente a relação que você tem entre o raio do núcleo com o raio de um átomo. Né? O espaço vazio que discutimos que existe dentro de um átomo, porque o raio do núcleo é muito pequeno comparado com o raio do átomo, praticamente a mesma relação que temos aqui do raio de uma estrela de nêutrons com o raio médio do Sol. Muito obrigado.